Olá pessoal do nosso canal, bem-vindos a mais um vídeo, canal que está mudando de nome, agora o canal se chama Literatura e Humanidades, para ficar uma coisa mais profissional, né? E porque este título contempla muito mais do que nós estamos trazendo aqui, toda uma reflexão por meio da literatura, mas perpassando várias outras áreas do conhecimento a partir da literatura, como psicanálise e demais ciências humanas. Quero agradecer a todos que estão aqui neste canal, curtindo, comentando e principalmente compartilhando para que o canal venha a crescer. Já somos mais de 350 inscritos, então meu muito obrigado. Me sigam aqui também no Instagram, conheçam meus outros projetos, conheçam as novidades lá no Instagram. Inclusive esse mês tem super sorteio deste livro aqui, que é O Gótico e os Seus Monstros, tá bom? Então, quiser conhecerem o projeto melhor, vão lá no Instagram e conheçam melhor esse sorteio e a importância deste livro teórico de literatura para o aprofundamento e o conhecimento dentro dos estudos literários, dos estudos de cinema e dentro dos conhecimentos humanos de uma forma mais geral. E hoje, pessoal, nós vamos falar, a pedidos de muitos, nós vamos falar um pouco mais de literatura gótica. Bom, muita gente gostou, muita gente pediu mais literatura gótica, mais goticismo. Então hoje a gente tem um pequeno roteiro onde a gente vai fazer aquela relação entre a literatura gótica. Eu vou explicar mais um pouquinho alguns fundamentos e algumas características para vocês. Depois a gente vai estar trazendo a relação da literatura gótica com a psicanálise. E por fim eu vou estar indicando alguns filmes e algumas séries para vocês, para que vocês possam aí se aprofundar, sentir o que essas artes, as artes fílmicas em gerais, podem estar proporcionando ao desenvolvimento, podem estar proporcionando aos outros sentidos que nós seres humanos temos, que vão muito além da intelectualidade, da intelectividade, da razão, fazendo com que a gente assim tenha um maior desenvolvimento e uma maior compreensão do nosso self, nos termos do psicólogo Carl Gustav Jung. Então, sem mais arrudeios, vamos começar pelo nosso primeiro tópico, literatura gótica. Vamos começar a falar sobre a diferença do que seria horror e terror. E para que a gente possa fazer essa diferenciação, a gente traz alguns livros aqui sempre, Por exemplo, este livro aqui do Todorov, que é uma introdução à literatura fantástica, onde Todorov vai estar explicando aí qual é a diferença da literatura fantástica para a literatura gótica e o que vem ser, o que vem a se caracterizar como a literatura gótica. Outro livro que eu sempre trago, que é muito importante, é esse daqui, Vertentes do Fantástico, do Gótico à Álgebra Mágica, porque apesar de ser um livro um pouco denso, mas ele é muito fácil, é muito acessível às explicações que ele traz e as diferenciações que ele traz entre o fantástico, o gótico, a literatura real fantástica, o maravilhoso, a literatura maravilhosa, que nós sabemos que são literaturas diferentes, mas apesar de serem diferentes, hoje na pós-modernidade, elas conversam bastante, dialogam muito, são bastante... hoje em dia nós vamos achar muitos romances, muitos livros em que nós vamos ter aspectos do fantástico, do gótico, do maravilhoso interligados. Então, na verdade, hoje o gótico ele está crescendo e ele está se enveredando, entrando dentro de outros gêneros, dentro de outras perspectivas de uma literatura mais ampla, que seria a literatura fantástica. Então a primeira definição é essa. Aliás, a primeira grande característica e diferenciação é esta. Qual seria a diferença entre literatura fantástica e literatura gótica? A literatura gótica ela está dentro da literatura fantástica, porque a literatura fantástica é bem maior, engloba muitos outros seres, seres maravilhosos, como por exemplo a saga Crepúsculo, que traz o papel do vampiro, mas que o papel do vampiro não é um ser horrendo, monstruoso, mas é um ser de luz que brilha no escuro, claro, ou que brilha no sol, desculpem, na luz. Claro que ainda tem a fúria, a raiva,
né, que fazem parte mais de elementos góticos, mas que eles são muito mais criaturas fantásticas do que criaturas góticas. Então, a primeira diferença bem didática para você pegar aí: literatura fantástica é um gênero mais amplo no qual a literatura gótica está dentro. A literatura gótica faz parte da literatura fantástica, mas nem tudo que é fantástico é gótico, beleza? E vamos para o segundo tópico: qual é a diferença da literatura gótica de horror para a literatura gótica de terror, e também fazendo uma pegada aí com a literatura e com os filmes e as séries que também invocam a questão do psicológico, do suspense psicológico. Então vamos lá. Literatura de terror é aquela literatura que nos proporciona medo, nos deixa em suspense, mexe mais com o nosso psicológico, pode ter elementos de morte, pode ter elementos de mutilação, né? Mas esses elementos não são prioritários, eles são secundários. O mais importante é prender a atenção do leitor, e se nós transferirmos isso para as telas do espectador, fazendo com que a gente fique com medo, em pânico, esperando algo que a qualquer momento possa acontecer de ruim, e fazendo até mesmo com que aqueles mais criativos fiquem criando cenas antes, né, do desfecho do livro, das narrativas em geral, fílmicas, fazendo assim com que a gente fique até criando as cenas do que é que vai acontecer com determinados personagens. Já a literatura de horror é aquela literatura que tem a finalidade de realmente nos deixar nauseados, né? De nos deixar mais com nojo, além de nos dar medo. O foco dela é de nos deixar nauseados em relação às cenas, né, dos personagens, dos ambientes. Então a gente vai ter muita tripa para fora, muito sangue, coisas que dão nojo ao ser humano, mas que são do próprio universo do ser humano, que quando ficam distorcidos fazem com que o ser humano não se sintam bem, né? Como por exemplo as fezes, o excesso de sangue, das tripas, o que é podre, o que é nojento, né? O que nos dá náusea. Então a literatura de horror vai fazer com que a gente não se sinta bem, não por meio do medo em si, mas por meio daquilo que é nauseante para o ser humano, mas que faz ponte e tem características do próprio ser humano, explorando assim aspectos bem sombrios mesmo da nossa personalidade, da nossa psique, nos termos aí dos estudos da psicanálise, tá bom? Então essas são as características que hoje eu gostaria de trazer nesse vídeo sobre literatura gótica, fazendo essa distinção entre terror e horror. E o suspense psicológico? Bom, o suspense psicológico é muito complexo de se entender e de se ligar realmente ao gótico, porque existem alguns suspenses que não nos remete a nenhuma entidade, nenhum monstro, nada que é sobrenatural. Então fica alguns escritores indagando se isso pode ser realmente gótico ou não. Mas a questão é, mexeu com o seu inconsciente, né? Mexeu com algumas questões que fazem você não se sentir naquele momento tão bem, que tantas pessoas procuram isso, e existe uma explicação psicanalítica para isso, mas existem algumas perspectivas de estudos do goticismo que vão nos dizer que sim, que se mexer com o nosso inconsciente, que se mexe com o nosso psicológico de uma maneira geral, é gótico. Por quê? Porque o gótico tem a ver com aquilo que é de suspense. O gótico tem a ver com aquilo que nos deixa em suspense, na verdade, que nos deixa com medo, que nos tira o ar, né? Que nos deixa com falta de ar, com muita adrenalina, que nos faz também contemplar coisas belas e escuras como a noite, o vento da noite, né? A suavidade do vento batendo nas plantas. Então tudo isso são aspectos do gótico também. Então nós podemos dizer que nesse tipo de literatura psicológica e de suspense, o que predomina não são as características góticas, mas sim, existem algumas características góticas, tendo em vista que vai mexer com o nosso inconsciente, com a beleza e com aquilo que é
complicado, com aquilo que não está explicado, com aquilo que não está aparente no ser humano, com aquilo que realmente é de outro mundo, que pode vir de fora, ou que está dentro de nós, mas não é compreendido por nós mesmos. Então nós podemos dizer sim que mesmo dentro dos livros, das séries e dos filmes que mexem com o nosso psicológico por meio do suspense, por mais que não existam monstros, por mais que não existam manifestações do sobrenatural, mas ainda assim nós temos uma característica gótica, que é do arrepio, do suspense, que é fazer nós estarmos em suspense, porque nós não sabemos naquele momento de leitura, de reflexão, de estarmos assistindo, se realmente vai ser algo que faz parte ou que está fora do ser humano, se realmente é algo que pode ser explicado cientificamente ou não. Então isso é muito importante para a reflexão. Estou cheio de livros aqui, pessoal, e aí entrando na segunda parte sobre o goticismo e a psicanálise, eu já expliquei isso em outros vídeos, mas por que os estudos góticos eles são bastante envolventes e têm uma relação com a psicanálise. Aqui nós temos Fundamentos da Psicanálise, volume 2, A Clínica da Fantasia, do professor doutor Marco Antônio Coutinho Jorge, da USP, é psicanalista e professor doutor em psicologia da USP. E nesse segundo ele não vai mais trazer tantos fundamentos teóricos, então se vocês querem entender mais de psicanálise, estão querendo se formar, fazer um curso, entender mais, eu indico Fundamentos da Psicanálise volume 1. E esse daqui é para quem tem já esses fundamentos e quer compreender um pouco mais sobre a relação da psicanálise com o cinema e com outras artes em geral. Então, aqui nesse livro, o professor Marcos, ele vai deixar muito claro, o professor Marco Antônio, aliás, vai deixar muito claro essa relação entre psicanálise e arte de uma maneira geral, que a psicanálise ela vai sempre fazer com que nós retiremos coisas de nós mesmos esquecidas que estão no nosso inconsciente por meio da arte, que aí seria literatura, filmes, séries, e que a gente se ilumine mais, porque quando a gente tira essas características, esses conhecimentos que estão adormecidos dentro de nós, a gente se ilumina mais, conhece um pouco de nós mesmos e nos conhecemos também em relação às artes, às culturas e às pessoas. Então isso é bastante importante. Nos termos do Jung, trazendo aqui Jung e a Psicologia Profunda, da Verena Kest, um livro bastante também didático, que eu aconselho para quem quer conhecer um pouco da psicologia do Jung. E a Verena vai dizer que nós temos sombras, e que as sombras é uma das partes mais complicadas da gente lidar, porque a gente tende a projetar nos outros aquilo que está em nós e a gente não tende a aceitar muito bem aquilo que a gente acha feio e que está em nós mesmos. Então a arte e o gótico, trabalhando muito com o nosso inconsciente, vão despertar determinadas características que, por meio da leitura, por meio também de outras artes, a gente vai poder conhecer mais do nosso inconsciente e nos identificar no nosso processo de individuação, no nosso conhecimento do si mesmo, essas sombras em nós mesmos, e não estarmos projetando para outras pessoas, porque a arte ela já projeta para nós mesmos. Isso é interessante, né? A partir de um quadro, de uma pintura, de uma poesia, de um filme, de uma leitura de um conto, eu posso estar percebendo mais características de mim mesmo a partir dessas leituras ou dessas outras artes visuais. Eu posso estar não transferindo características das minhas sombras para outras pessoas, mas pegando essas características e percebendo elas em mim mesmo. Então essa é uma reflexão bastante interessante. Este livro que eu estou falando para vocês, que tem sorteio lá no Instagram, inclusive eu vou deixar
tanto o link do sorteio aqui na descrição do vídeo, como vou deixar também o link do professor, que é o professor Emílio Soares Ribeiro, professor doutor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, professor do Departamento de Letras e do Programa de Pós-Graduação a nível de mestrado de Ciências da Linguagem. Então eu vou estar deixando na descrição do vídeo aqui o sorteio, porque esse livro aqui ele também traz muitas diferenciações sobre o que é terror, o que é horror e muitas questões profundas sobre a questão do gótico e do inconsciente. Então vale a pena refletir sobre essa relação e essa importância aí do inconsciente e do que o inconsciente, por meio do gótico, pode estar fazendo em nossas vidas, sempre nos deixando em suspense, né? Então a questão do suspense, a questão de dentro do gótico as coisas não ficarem tão claras e a gente sempre ficar levantados, refletindo sobre nós mesmos, é uma condição que o monstro, a figura do monstro, nos possibilita. E esse livro trabalha bastante com essa reflexão, portanto fazendo aí também um pouco de ponte com a psicanálise. Então eu indico, vou deixar a página do professor também, para que vocês possam ter contato com os trabalhos dele lá no Instagram. E pessoal, nós também temos aqui a questão de, eu sempre converso com vocês quando eu estou falando de cinema, de literatura, de não monopolizarmos nem de elegermos uma cultura que seria superior às demais culturas. E a gente conversando sobre a questão crítica das artes, da teoria crítica do discurso, da teoria pós-crítica, a gente vê que realmente existe esse embate cultural do que é mais importante. Então isso também é importante de refletir nesse vídeo. O que é mais importante, se é o gótico nacional brasileiro, se é o gótico europeu, se é o gótico mais americano, que tenta tomar conta, por meio do neoliberalismo, das nossas telinhas, e a Europa também, que são consideradas culturas homogêneas, mais antigas e que tem mais poder de visibilidade dentro da mídia. Então eu trago aqui para vocês esse livro do Joseph Conrad, que é O Coração das Trevas, que nesse livro aqui, que nem está aberto, chegou esses dias para mim, mas eu já conheço a sinopse dele. A gente vai conhecer um pouco dos mitos, das mitologias, dos contos fantásticos e góticos lá da África. Então eu indico também para vocês, porque é bastante importante conhecermos várias culturas, o gótico dentro das várias culturas. E quem me aconselhou a ler esse livro foi outro professor também, doutor lá da UERN, professor Sebastião, que trabalha com questões pós-coloniais e decoloniais. São teorias bastante importantes, e eu vou estar também deixando o link aqui da página dele lá no Instagram, para que quem se interesse, quem se identifique ou quem queira conhecer que trabalhos são esses, possam estar entrando aí em contato. E para nós concluirmos, agora que eu já falei de algumas características e definições da literatura gótica e já fiz essa reflexão rapidinho com vocês sobre literatura gótica e psicanálise, eu gostaria de indicar para vocês alguns filmes e algumas séries, tanto de terror como horror, como também de suspense psicológico. Por quê? Porque, vejam bem, como dizia o Lovecraft, eu estou lendo aqui esse livro do Lovecraft, que são as histórias favoritas, os contos selecionados que a crítica apontam. Alguns eu já tenho em outros livros, já li, já tenho conhecimento, mas estou lendo de novo. Tá muito massa essa leitura. E aí o Lovecraft, ele vai dizer, e muitos biógrafos que estudaram a vida do Lovecraft vão dizer, que ele só se tornou grande e é um dos grandes escritores do gótico do século passado, que foi o século XX, por causa dos pesadelos dele. Então o Lovecraft tinha bastante pesadelos com monstros, com o cosmos de maneira geral, que se apresentava para ele de uma maneira muito misteriosa. E o Lovecraft, ele não se desesperou. Ao invés disso, ele foi pesquisar nas mitologias, ele foi estudar bastante mitologia e criou suas próprias mitologias, seus próprios monstros, seus próprios deuses, baseados nas mitologias que nós já conhecemos, gregas, nórdicas, celtas, dentre várias outras. Então, veja bem, a capacidade criativa do escritor,
juntamente com o que o seu consciente dizia para ele em sonhos, as figuras, as imagens que o inconsciente traziam para eles, foi quem possibilitou, né, foi uma das causas de possibilitar um grande escritor ser um grande escritor como o Lovecraft, que é reconhecido como o maior escritor da literatura gótica do século XX, ao lado, claro, do Edgar Allan Poe. Então, por que eu estou trazendo essa reflexão? Porque o gótico, muita gente tem medo, muita gente ainda está naquela questão, né, da religiosidade, do cristianismo, do que seria os monstros a partir de uma hegemonia cultural que diz o que é certo e o que é errado. Mas aqui nesse canal nós quebramos esses tabus e mostramos que não há cultura superior a outras culturas, e muita gente está aqui realmente para refletir, independente da crença pessoal. Então o gótico, ele não serve só para trazer horror, espanto, ansiedade, mal-estar. O gótico, na verdade, é muito importante, consegue, e isso já é provado nos estudos psicanalíticos, trazer criatividade, iluminação, compreensão do si mesmo, do self, né, e nos termos da psicanálise e da psicologia analítica. Então, para a gente concluir, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou... filmes de terror e horror, eu vou indicar aqui para vocês Contato Visceral, que vocês podem estar achando na Netflix, Jogo na Escuridão, que é um filme bastante interessante, Testemunha Fantasma e Eli. Eli é muito gostoso, é muito bom de assistir. Tem gente que não gostou do final, aí já é da crítica mesmo dos filmes, do cinema, mas eu estou indicando para vocês. Infelizmente não dá para comentar sobre cada filme desses, cada série dessas, né? Por isso que eu também estou pensando num novo projeto aqui para este canal, e tirarmos também um dia da semana para estarmos só fazendo análise de filmes, de séries e de alguns personagens muito importantes e muito curiosos de séries, filmes e também da literatura, tá bom? Então espero que tudo dê certo e que a gente possa fazer isso. Sobre filmes e séries que são de mais psicológicos, de suspense mais psicológico, eu indico para vocês Por Trás dos Teus Olhos, que tem uma pegada aí metafísica, tem uma pegada assim do que está além, né, do humano, do cérebro humano, né, que são condições humanas que nós ainda não conhecemos. E indico aí também Por Trás da Inocência, Ilha do Medo e um novo filme que saiu agora aí da Netflix, que é Fuja. Então assistam, reflitam. É claro que na hora que estamos assistindo, o gótico nos proporciona, porque é uma das suas finalidades, nos proporcionar o suspense, o medo, o terror, o horror, mas depois ele também pode nos proporcionar bastante luminosidade sobre a nossa psique, sobre o nosso inconsciente, nossas sombras. Então é isso, pessoal, até os próximos vídeos. Muito obrigado por quem ficou aqui até o fim comigo, obrigado pela audiência e espero vê-los aí nos nossos vários projetos aqui no canal, lá no Instagram e nos nossos vários projetos. Até a próxima.